Olá, senhores, olá, senhoras, sou o professor Cristiano Colombo e nós vamos agora ao aulão de Direito Civil. Você, que foi o nosso aluno aqui no Verbo Jurídico, gostaria de dizer e desejá-lo todo sucesso nessa prova e dizer que nós aqui buscamos revisar com os senhores, né, as principais matérias, os principais pontos que são cobrados neste exame e, mais do que isso, nas nossas aulas buscamos comentar questão por questão que caíram nos últimos exames. Foi bastante interessante, foi bastante apropriado e agora nós estamos aqui para dar estas últimas dicas, esses últimos pontos, esses toques finais para que você então chegue na prova com tranquilidade e possa então ter sucesso absoluto nas suas questões. Então nós vamos começar falando um pouquinho agora de Direito Civil e vamos iniciar falando um pouco sobre o artigo 3º do Código Civil Brasileiro, que teve uma importante modificação, já que agora somente são absolutamente incapazes aqueles que são menores de 16 anos. Então, a partir da alteração da Lei 13.146 de 2015, apenas os menores de 16 anos são absolutamente incapazes. Agora, o nosso, portanto, rol de absolutamente incapazes ficou reduzido a estes, e o nosso rol do artigo 4º dos relativamente incapazes aumentou, como a gente pode ver, então, agora incluindo os maiores de 16 e menores de 18, ébrios habituais e viciados em tóxicos, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade, e os pródigos. Bastante importante, bastante interessante esta modificação. Do artigo 3º, somente menores de 16 anos agora são absolutamente incapazes, e do artigo 4º, que vai, então, aumentar o número de relativamente incapazes. Uma grande dica para você, uma alteração legislativa recente, o que, na verdade, as bancas do país, e principalmente a FGV, gosta de cobrar as alterações, as últimas alterações. Ainda falando sobre pessoa, lembro também a vocês aqui as causas de emancipação. Não é raro, como já caíram nas últimas provas, questões que tratam sobre o Instituto da Emancipação. A emancipação, que ela pode ser, como sabemos, voluntária, lembrem do caso em que os pais, ou um deles, no caso do outro, então, estará ausente ou morto, comparecem, né, a um tabelionato e, por escritura pública, concedem a emancipação ao filho de forma voluntária, aquele filho que já tem os seus 16 anos completos. Não esqueça, então, nós temos uma hipótese de emancipação voluntária. Nós temos ainda hipóteses de emancipação judicial, ou seja, quando depende de sentença para que seja possível, então, emancipar. Lembre, o caso, por exemplo, do tutelado, que com 16 anos, ouvido o tutor, busca judicialmente a sua emancipação, a teor do que dispõe o artigo 5º, parágrafo único, inciso 1 do Código Civil Brasileiro. Além disso, nós temos as hipóteses de emancipação legal. Lembre, o casamento é uma delas, não a união estável. Lembre, o exercício efetivo do emprego público também é caso de emancipação legal. Hipóteses muito importantes que você não pode esquecer. Veja, além do Instituto da Emancipação judicial, legal, como falava para vocês então, e voluntária. As 3 hipóteses, os 3 exemplos, olhe lá no artigo 5º, no seu parágrafo único, dê uma revisadinha ali. Agora vamos passar para um ponto que cai bastante no exame de ordem, que são os defeitos do negócio jurídico. Eu sempre gosto de falar isso nas minhas revisões, por quê? Porque defeito no negócio jurídico vai ajudá-los a lembrar e a resolver várias questões. Eu no quadro agora vou fazer uma pequena diferenciação entre o que é nulo e o que é anulável. Olha, uma dica importante aí para você, né? Vejam, o que é celebrado por um absolutamente incapaz é nulo. Simulação
é nulo. O que é anulável? O erro, o dolo, a coação, a lesão, o estado de perigo e a fraude contra credores. Importante salientar essa diferenciação. Aqui podemos colocar também os atos celebrados por relativamente incapaz. Então fica uma dica importante: absolutamente capaz, relativamente incapaz, nulo, absolutamente capaz de simulação, anulável, relativamente incapaz, erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo e fraude contra credores. Lembro ainda que é importante salientar aqui, ó, na fraude contra credores, lembram como ela é exercida? Ação pauliana, ou ainda revocatória. Dica importante, né? Quando na verdade há um desfazimento por parte do devedor, que por aquele ato ou porque já está insolvente, né? E aí ele faz, por exemplo, doações ou ainda vendas, né? Podem os dois casos aqui serem aplicados, 158 e 159, no sentido de se tornar insolvente, ou seja, não ter como, né, mais arcar com as suas obrigações. Importantíssimo referir que a procedência da ação de fraude contra credores, ação pauliana ou revocatória, significa o retorno dos bens que foram transferidos para o terceiro para o acervo patrimonial do devedor, que agora então dependerá de apuração quanto ao privilégio dos créditos para saber quem ficará ou quem receberá, né, o resultado financeiro da venda deste bem. Estado de perigo, lembre, aqui a necessidade, mas não puramente uma necessidade de salvar-se ou de salvar alguém que é da família ou muito próximo. A lesão, nós temos aqui a necessidade também presente, né? Temos também a inexperiência como uma das causas, né? Esses tempos atrás, caiu uma questão na prova da ordem falando que uma pessoa era uma jovem, adquiriu um carro e este carro foi adquirido por um valor extremamente fora daquilo que o mercado trazia. Aliás, ela pagou por um carro usado, foi exatamente isso, muito mais do que valia um carro 0 km. Bom, então nesse caso, houve, né, uma lesão baseada na inexperiência dessa jovem. Além disso, temos o erro e o dolo, né? O erro substancial, que é aquele em que você pode se enganar quanto à pessoa, pensando que essa pessoa tem determinadas qualidades e não tem, o que é uma pessoa e a outra, um homônimo, por exemplo. Quanto ao objeto, comprei um bem e, na verdade, eu queria comprar o outro. As qualidades desse objeto também, comprei um bem achando que era ouro e não é ouro, né? É pintado lá, nem é ouro, não é coisa nenhuma. Ou erro de direito ainda, eu comprei um bem entendendo que poderia utilizá-lo, mas a legislação brasileira proíbe a sua utilização. O dolo, aqui nós vamos trabalhar com a ideia do dolo de um terceiro, né? A diferença do erro e do dolo está que no dolo tem uma pessoa que está buscando enganar, que está buscando, né, de alguma forma confundir, né, você, está tentando lhe complicar, dar um engodo, né, uma confusão assim para que você, né, pense que está fazendo uma coisa e está fazendo outra. Na verdade, o erro está na cabeça da gente, né? A gente pensa que é uma coisa e outra. E o dolo, há um terceiro que de alguma forma está tentando maliciosamente enganar. E a coação, por último, né, é aquela ameaça, né, aquela situação em que você se sente coagido por estar o seu patrimônio ou você mesmo, né, podendo sofrer aí com algum ato de violência, né, e aí você acaba assinando, né, algo. Lembrando que temor reverencial, que é aquele respeito que a gente tem pelas pessoas, né, ou ainda o exercício regular de um direito, dizer, por exemplo, se você não assinar este documento, eu vou lhe processar. Isso não é
coação, porque processar é um ato lícito. Ou eu vou lhe protestar, vou levar a protesto um título, também não é coação, porque protestar alguém, ou seja, levar um título a protesto, não é ato ilícito, portanto, não ficaria nestes termos. Então, lembrem das hipóteses de nulidade, lembrem das hipóteses de anulabilidade. Além disso, senhores, gostaria de fazer algumas referências, embora breves, né, sobre o Instituto das Obrigações. Lembrem que as obrigações elas podem ser de dar coisa certa, quando nós estamos diante aí de um bem devidamente identificado, né, e coisa incerta, quando referimos à qualidade e o gênero. Então, ter que pagar um valor em dinheiro, entregar sacas, estaríamos diante de obrigações de dar coisa incerta. Temos ainda as obrigações de fazer, que são aquelas que desempenham uma atividade, lembrando a sua subdivisão. Obrigação de fazer fungível e infungível. Lembre que artistas famosos, pessoas que são contratadas pela sua notoriedade e que outras pessoas não podem exercitar, fazer aquela atividade, são, na verdade, obrigações de fazer infungíveis. Enquanto temos também as obrigações de fazer fungíveis, que podem ser feitas por um grande número de pessoas. Se alguém não cumpre, né, culposamente uma obrigação de fazer infungível, isso se resolve em perdas e danos. Se a obrigação de fazer ela é fungível, você poderá mandar com que outro faça, que é fungível, é substituível, cobrando deste que não fez, que não cumpriu, né, o valor, né, por ter contratado outra pessoa. Né? Além disso, gostaria de fazer uma pequena menção ao contrato de compra e venda, em especial as cláusulas especiais da compra e venda. E lembro a vocês que nós temos aqui alguns institutos que vêm caindo bastante em prova. Né? Nas últimas provas, por exemplo, nós tivemos o Instituto da Retrovenda, que é aquela situação em que você coloca uma cláusula especial na compra e venda. Então você, por exemplo, vende um bem estabelecendo que você tem direito de recobrar o direito de retrato no prazo de 3 anos. Né? Você pode recobrar este bem pelo mesmo valor, mais as benfeitorias necessárias que foram feitas, ok? Pelo adquirente do bem, e ainda as benfeitorias úteis e voluptuárias se forem autorizadas por você na qualidade de vendedor. Então você pode, na verdade, obrigar o comprador a lhe devolver o bem. Além disso, nós temos uma outra hipótese bastante interessante, que é a preferência, a preempção, a prelação, que é tudo a mesma coisa, que seria outra coisa um pouquinho diferente, já que na retrovenda somente, anote isso, a retrovenda somente é aplicada a bens imóveis, enquanto que a preempção, veja, não falei perempção, falei preempção, enquanto que a preempção, a prelação ou a preferência poderá ser tanto para bens móveis como imóveis, móveis 180 dias, imóveis 2 anos, né? E aí, no caso, uma das grandes diferenças será que você, na qualidade de vendedor, não poderá exigir o retrato. Você vai ter que ficar aguardando. A sua condição é mais pacífica, né? Você vai aguardar. Se aquele que comprou resolve vender, aí sim ele tem que te notificar, te dar a preferência e você vai ter o direito, diz a lei, tanto por tanto. Significa no mesmo prazo, da mesma forma e no mesmo valor. Então, senhores, diferença entre cláusula de retrovenda e cláusula de preferência. E por último, lembrem do contrato estimatório, que vem caindo nas provas aí, que é a venda por consignação. É muito interessante esse contrato estimatório, porque a entrega do bem não transfere a propriedade do bem móvel. Aliás, é para bem móvel, né? Então, ele não transfere a propriedade do bem móvel. O que vai acontecer? Somente com o pagamento por parte do comprador é que efetivamente haverá, né, a transferência do bem. Além disso, aplica-se aqui uma exceção ao res perit domino. Lembre, res perit domino, a coisa perece para o dono. Ou seja, o proprietário acaba tendo que se responsabilizar pelo bem por toda e qualquer coisa que aconteça. Quando, por exemplo, eu te vendo
e antes da venda cai um raio sobre o bem, se eu recebi valores, eu tenho que te devolver. Eu é que vou assumir o prejuízo porque eu ainda não te entreguei o bem e eu continuo sendo o proprietário do mesmo. Agora, se eu estiver diante, no caso de um contrato estimatório ou venda por consignação, palavras que são sinônimas, atenção a isso, né? Se o comprador estiver com o bem no estoque e esse estoque é roubado, ou esse estoque pega fogo, ou acontece alguma coisa com o estoque, neste caso, vejam, quem suporta o prejuízo é o comprador. Quem suporta o prejuízo é o consignatário, aquele que está com o bem. Senhores, uma ótima prova para vocês. Desejo e espero sinceramente ter aqui tocado em pontos principais, mas tenho a tranquilidade de dizer que durante o nosso curso aqui na Verbo Jurídico, nós trouxemos para vocês as principais temáticas e mais do que isso, trabalhamos muitas questões. Desejo para você uma ótima prova, né? E no aguardo aqui de vocês para que retornem para realizar então, com certeza aí, a nossa segunda fase em que prepararemos vocês aí para essa segunda fase da OAB. Muito obrigado, fiquem com Deus, fiquem tranquilos e até mais. Nos vemos aí, hein, gente? Falou!